Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Chora ninguém na área. Chora ninguém fazer um pouco da análise da situação política referente mais ao presidente Jair Bolsonaro. O presidente desesperado, né? Desesperado, presidente desesperado Jair Bolsonaro. Perdido, atrapalhado, atônito. Eu acredito que ele vem fazendo uso de psicotrópico, porque não vem conseguindo dormir. Isso é motivado por quê? Isso é motivado por muitos fatos, principalmente a sombra, né? Do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que desde que saiu da prisão, depois daqueles 580 dias ali suportando toda a afronta, toda aquela mentira, toda aquela covardia feita principalmente pelaquela turma dali do Paraná, comandado pelo Dallagnol e pelo Parcial, foi dado como parcial pelo Supremo Tribunal Federal, o ex-juiz parcial Sérgio Moro. Então essa situação vem atormentando o presidente, vem atormentando ele porque pela incompetência na economia, na política, no manejo do traquejo, principalmente com os seus aliados, né? Que o presidente, ele é uma pessoa que ele não aceita opiniões e quem manda é ele, quem determina é ele, quem diz é ele, porque ele não é o líder, né? O presidente não é o líder, é um comandante, porque todo líder ele é comandante, mas nem todo comandante é líder. Existe essa diferença. E a sombra do ex-presidente Lula com o tal crescimento nas pesquisas vem atormentando ele. E com essa situação, né, essas bravatas dele, né, esses impulsos que não levam a nada, porque a gente sabe que o presidente começa a falar, se apresentar, bravatear para os seus seguidores. Seus seguidores que muitos já estão abandonando, a gente sabe disso, principalmente a partir dos seus ex-aliados, até aliados deles ali, a gente sabe que estão ali no momento porque estão se aproveitando das benéficas do governo, porque o presidente ele não tem manejo com os aliados, e os aliados, principalmente os ex-presidentes da Petrobras, porque os militares eles foram muito acomodados pelo presidente. Muitos militares, eu acredito que já tenha formado já um time de futebol, 11 aliados dele, ex-ministros, né? Principalmente ali os ministros que compuseram por pouco tempo a presidência da Petrobras. Isso vem lhe causando muito desespero, porque ele não consegue administrar o controle, né, no preço dos combustíveis. Eu acho que a maioria das pessoas que entendem o que seja a competência, né, e a incompetência, porque eu entendo que a maioria dos incompetentes ele nunca assume a culpa, ele sempre joga a culpa para os outros, né? Ele dizia que a culpa no preço dos combustíveis era dos governadores, a guerra da Ucrânia, do presidente da Petrobras, o dólar, e principalmente o presidente da Petrobras, porque eu acredito que ele já tenha demitido uns 5 ou 6 desde que ele assumiu a presidência da República. Então, e com o aproximar das eleições, isso aí está atormentando, ele não está dormindo. Eu acredito que ele esteja vivendo a base de psicotrópicos, e mesmo assim ele não consegue dormir. Porque se a gente analisar, se você que está acompanhando, você que lê, que pesquisa, você que pensa com sua cabeça, não pensa com a cabeça dos outros, porque existem pessoas que não pensam com sua própria cabeça. É até hilário dizer que a pessoa não pensa com sua própria cabeça, mas realmente existem. Existem pessoas que pensam com as cabeças dos outros, e por isso que esse tipo de pessoa esse tipo de gente nunca chega a lugar nenhum. Então procure pensar com sua cabeça, analisar, ver os fatos, ler, acompanhar, para poder você ter um discernimento, né? Ter um horizonte, né? Principalmente você que é seguidor do mito, né? Mito de areia, porque mito de areia eu digo porque a areia vem dissolvendo, vem se acabando, se desmanchando, entendeu? O castelo de areia, você já viu como é que se acaba um castelo de areia? Basta dar um sopro que
o castelo de areia vai de água abaixo. Então, existem diversos fatores que estão atormentando o presidente, né? A gente sabe que ele está preocupado muito com alguns de seus filhos que estão sendo investigados pelo TSE, né? Muitos aí com questão da justiça séria, mas o cargo do presidente da República lhe dá aí dá um pouco de equilíbrio enquanto as decisões vão ser tomadas pela justiça. Mas a justiça vai chegar. Porque muitos achavam que o PT estava morto, né? Muitos achavam que o PT estava morto. Mas o PT sempre foi crescente, o PT é um partido autêntico, né? Bonhoeffer mesmo, Jorge Bonhoeffer, se muitos, né, alguns que não o conhecem, pesquisa aí e o que é que ele falava do PT. Ele era do PFL. Procura ver aí onde é que está o partido do PFL, né? O PSDB, cadê o PSDB? Vocês têm aí como lembrar aí, vocês seguidores aí de Bolsonaro, que o PSDB é da direita, né? O Bolsonaro já mudou não sei quantas vezes de partido. Se você observar aí quantos partidos, ele sempre fez parte do Centrão, sempre foi dos partidos do Centrão. Então era do PSL, agora está no PL. É um muda-muda, não é autêntico. Não tem autenticidade. Agora, busca a história do PT. Disputou a eleição com Collor, em 1989, disputou 2 eleições com Fernando Henrique, ganhou mais 2 eleições, elegeu 2 vezes a candidata, né, que foi Dilma Rousseff, acovardada no golpe de 2016. Lula foi acovardado porque o PT, com a sua autenticidade, ele sempre foi em busca do benefício para o povo, para o pequeno, para o pobre, para o trabalhador, para a trabalhadora, para os jovens, para o cidadão. Então jamais a direita iria, né, ou seja, a direita nunca, né, desejou, nunca viu o PT com os bons olhos, porque a direita nunca trabalhou em benefício do povo. Então Lula, impedido de disputar a eleição em 2018, passou 580 dias preso lá no Paraná, mas saiu equilibrado, com os pés no chão, né, sem atirar em ninguém, sem brafejar contra ninguém, contrariamente do que faz aí o presidente, principalmente contra as instituições, né, contra o Supremo Tribunal Federal e contra o STE, do Superior Tribunal Eleitoral. Ele está desesperado, está perdido, está atrapalhado, desequilibrado, é um desequilíbrio mental, né? Então, o PT é crescente, é autêntico, então é necessário que entenda isso. Eu me lembro que certa vez, em 2018, o presidente, num gesto de metralhadora, disse que ia metralhar a petralhada. Está aí a petralhada sendo metralhada, mas metralhada pelo índice, o grande índice das pesquisas aí a favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dominando aí as pesquisas quase no Brasil inteiro. E o senhor, até no Rio de Janeiro, o senhor perde no seu estado, o presidente, o senhor perde nas pesquisas. É mentirosa, né, as pesquisas. Então vamos aguardar essas mentiras aí, que dia 2 de outubro está chegando. Faltam menos de 5 meses para as eleições. E o senhor vai ter uma resposta, né, principalmente das mulheres, dos jovens, que são muito maltratados, perseguidos por Vossa Excelência. Então, eu quero dizer, presidente, que e aos seus seguidores, né, procurem pesquisar e procurem ver a história. Que se o presidente estiver pensando em dar um golpe de Estado para que as eleições não ocorram, eu acredito que ele esteja querendo o que aconteceu lá no México, em Tlatelolco, né? Quando covardemente aquele governo atacou diversos jovens numa manifestação no dia 2 de outubro de 1968, quando ali os jovens protestavam contra aquele sistema de governo. E aquele governo, ele perseguia, né, os opositores. E naquele dia 2 de outubro, naquela tragédia onde mais de 300 jovens foram mortos, né, porque aqueles jovens aproveitaram aquele momento da abertura dos Jogos Olímpicos para protestar contra aquele governo, e houve aquele grande massacre. Mas o presidente não tem essa sabedoria, né, para que isso ocorra. E Tlatelolco no Brasil nunca, isso ficou lá no México.
E outra coisa, eu quero enfatizar esse recado aí para os seguidores do mito, para os seguidores do presidente. Vocês acham que há uma possibilidade de golpe de Estado aqui, que não haja as devidas eleições democraticamente para que o cidadão exerça seu direito de cidadania para votar? Ele pode querer fazer tudo para tentar melar as eleições do dia 2 de outubro, mas não vai acontecer não. Os Estados Unidos já mandou, eu acredito que nesses 15 dias já mandaram 2 recados para o presidente. Para quem acompanha o noticiário, né, para quem está atento, busca o melhor meio de informação, já deu para entender que 2 recados já foram dados ao presidente, né, e que cheguemos aí o dia das eleições, né, as manifestações democráticas para que tudo ocorra na maior tranquilidade, na maior paz, entendeu? E muitos recados já foram dados, né? E o presidente está abandonado aí por muitos ex-auxiliares dele. Fernando Bezerra Coelho é um, né? Fernando Bezerra Coelho acovardado ali pelo presidente, porque o presidente fez covardia com muitos ex-aliados, né? Então vai ser difícil para que ele até que ele pense, né, tenha essa atitude, porque ele não tem cacife, o presidente não tem cacife, não tem nenhum entendimento de liderança, comportamento de liderança para comandar qualquer golpe. O último do dia 7 de setembro de 2021 a gente viu, né, no dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias depois, ele escreveu uma carta quase pedindo perdão, se ajoelhando lá ao ministro Alexandre de Moraes pelo aquele papelão que muitos seguidores dele se sentiram desacovardados e desmoralizados pela atitude do presidente, que não conseguiu e nem iria conseguir, porque as instituições, as Forças Armadas jamais iriam aceitar que ele pensa que é o dono das Forças Armadas. Mas vamos aí, eu queria somente fazer essa pequena análise, minha humilde análise, com muita humildade, né? Nesse pequeno entendimento. Muito obrigado e vamos para frente. Vamos para frente que as eleições vão aí. Vamos trabalhar, chora ninguém na área. E viva Deus, viva a democracia, viva o povo brasileiro. Chora ninguém.